Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, chegamos à sexta-feira, hoje é dia 3 de abril de 2020. Eu sou Daniel Caniato. Eu sou a Priscila Silvério e este é o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp na cobertura do combate ao coronavírus. Preparamos para você um jornal especial com todas as informações sobre a pandemia. Vamos entrevistar especialistas, falar com os deputados para saber mais sobre o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. A capital vive mais uma semana de quarentena. Jornal da Rede Alesp. 8h01, as secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 6 horas da manhã de hoje 8.066 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 327 mortes. Na noite de ontem, o Amazonas confirmou 2 novas mortes pela Covid-19, chegando ao total de 5. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte também registrou a 3ª morte. O Ceará registra 21 mortes e é o 3º estado com o maior número de casos fatais, atrás de São Paulo, que contou com 208, e o Rio de Janeiro, que tem 41 fatalidades. Subiu para 21 o número de mortes pela Covid-19 no Ceará. E o estado de Sergipe confirmou as 2 primeiras mortes pela doença no estado. Uma mulher de 61 anos que era diabética e pertence com histórico de doença vascular periférica. E também um homem de 60 anos, hipertenso, que havia chegado de São Paulo há 15 dias. E os Estados Unidos registraram 1.169 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo contagem referenciada pela Universidade Johns Hopkins, atingindo o recorde de óbitos mundiais em um único dia desde que a pandemia começou. A contagem reflete cifras reportadas pela universidade entre as 8h30 da noite de quarta-feira e o mesmo horário de ontem, elevando a 5.926 os mortos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. E o triste recorde diário anterior pertencia à Itália, onde 969 pessoas morreram no dia 27 de março. No país europeu, soma mais de 13.900 mortos, enquanto a Espanha já supera os 10.000. Quanto ao número de contágios nos Estados Unidos, a universidade informou que superou os 244 mil. E o chefe da Defesa Civil italiana, Angelo Borelli, afirmou hoje que o confinamento devido à pandemia de coronavírus vai durar pelo menos até o dia 2 de maio. Borelli, que é a pessoa que comunica os boletins de pandemia diariamente, afirmou em entrevista a uma emissora de TV italiana que não acredita que a situação de emergência passará antes de 1º de maio e que os italianos terão que ficar em casa por muitas semanas ainda. Ele reiterou, viu, Priscila, a necessidade de isolamento rigoroso e também observou que o coronavírus vai mudar a abordagem em relação aos contatos humanos e interpessoais. Ele falou o seguinte: teremos que manter distância por algum tempo. Em relação à fase 2, anunciada pelo primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, que consistirá na abertura gradual das atividades, Borelli especificou que isso só poderá acontecer a partir de 16 de maio. Devemos aplicar medidas firmes e cautelares porque a possibilidade de retorno do vírus não está excluída, como demonstram as novas medidas da China, completou Borelli.
O governo decretou medidas de confinamento e fechamento de atividades não essenciais até o dia 13 de abril. A Itália tem 13.915 mortes associadas ao coronavírus, após registrar mais 760 vítimas fatais nas últimas 24 horas. O número de infectados é de 115.242. Jornal da Rede Alesp. E aqui no Brasil, 7 estados voltaram a pedir ajuda ao governo federal. O anúncio foi feito pelo governador paulista durante a coletiva de ontem. João Dória apresentou uma lista de reivindicações fiscais e econômicas que os chefes do executivo dos estados das regiões Sul e Sudeste enviaram ao presidente Bolsonaro como medidas para amenizar os impactos econômicos da Covid-19. Participaram os governadores Wilson Witzel, governador do estado do Rio de Janeiro, governador Romeu Zema, do estado de Minas Gerais, governador Renato Casagrande, do estado do Espírito Santo, governador Eduardo Leite, do estado do Rio Grande do Sul, governador Ratinho Júnior, do estado do Paraná, governador Carlos Moisés, do estado de Santa Catarina, e eu como governador de São Paulo. Estes 7 estados representam 71% da economia brasileira. Esses 7 estados têm mais de 70% de toda a população brasileira. Estes 7 estados são os que mais estão sofrendo com a Covid-19. Nestes 7 estados estão majoritariamente os óbitos, infelizmente, já realizados até o presente momento. Nestes 7 estados estão o maior número de infectados com a Covid-19 até o presente momento. Nestes 7 estados, nós teremos, infelizmente, o crescimento de infectados e de pessoas que poderão vir a óbito. Portanto, é muito importante que o governo federal compreenda a necessidade de ter um olhar proporcional e correto aos estados do Sul e Sudeste e também, obviamente, manter o seu olhar sobre todas as demais regiões do país para proteger os brasileiros indistintamente. Mas é aqui, no Sul e no Sudeste, onde nós temos os maiores problemas, a maior gravidade e as maiores necessidades. E governar também é isso, Bruno Covas sabe, é olhar prioridades, definir prioridades e ter a coragem de atender aonde a prioridade exige. O título desta carta dos governadores do Sul e Sudeste é: governadores do Sul e Sudeste solicitam ações urgentes do governo federal para evitar o colapso econômico destes estados. Na coletiva, João Dória confirmou a liberação de 150 milhões de reais para aquecer a economia do estado e auxiliar os microempreendedores no enfrentamento ao impacto econômico da pandemia do coronavírus. No início da semana passada, destinamos R$500 bilhão para créditos através do Banco do Povo do Estado de São Paulo e do Banco Desenvolve São Paulo. Agora estamos adicionando mais 150 milhões de reais. No total, 650 milhões de oferta de microcrédito durante a crise do coronavírus. O valor já estará disponível para quem precisar, desejar e aplicar o seu interesse em obter este crédito a partir da próxima segunda-feira. São mais 150 milhões disponíveis. Banco do Povo, 100 milhões. E 50 milhões agregados pelo Sebrae São Paulo. O Sebrae tem sido um grande parceiro no estado de São Paulo, através da sua unidade aqui em São Paulo. Volto a agradecer ao Tirso Meirelles, presidente do Conselho do Sebrae, também ao Sebrae Nacional, ao Carlos Melles e ao Wilson Poit, superintendente do Sebrae em São Paulo. Temos, portanto, 650 milhões de reais destinados ao crédito daqueles que mais precisam no âmbito do microempreendedorismo. São, Bruno Covas, aqueles que representam uma parte considerável da economia da cidade que você comanda, a cidade de São Paulo. Com isso, o prazo para pagamento passou também de 24 para 36 meses. Carência de 90 dias, nenhum pagamento nos primeiros 3 meses. Pedidos de concessão de crédito sem avalista
passam de R$1.000 para R$3.000. Até R$3.000 não é preciso aval nenhum e o crédito sai no mesmo dia. Solicitado pela manhã, à tarde ele é disponibilizado. E a prorrogação também do prazo de pagamento das parcelas vigentes passou de 30 para 60 dias. São medidas de ordem econômica para apoiar microempreendedores em todos os setores da nossa economia: serviços, comércio, indústria, tecnologia, educação e todos os outros que estão dentro deste patamar de microempresas. E o governador de São Paulo também falou sobre a alternativa para suprir a falta de máscaras de proteção contra o coronavírus. Nós aumentamos a capacidade de confecção de máscaras no sistema prisional de São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado do país a definir no seu sistema prisional a confecção de máscaras. Nós ampliamos agora para 50.000 máscaras por dia e a produção vai chegar a 4 milhões de unidades. O sistema prisional de São Paulo já produz há muitos anos confecção desde bolas esportivas até roupas e uniformes. Portanto, não foi difícil orientar e virar a chave para a produção de máscaras. E também vale aqui o registro do trabalho daqueles que atuam no sistema prisional em São Paulo, aqueles que são agentes prisionais, o secretário do sistema prisional que está aqui presente, o coronel Nivaldo, e também os que estão cumprindo sentença, pois cumprindo sentença e confeccionando máscaras, eles estão a cada 3 dias de trabalho, reduzindo 1 dia na sua sentença, e estão ajudando a salvar vidas. É um dos maiores problemas, não só do Brasil, como de outras nações do mundo, é a obtenção de EPIs, equipamentos de proteção individual. 8h12, dando continuidade aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu e Priscila Silvério tocando nas informações do dia, notícias importantes. Olha só, o jornal agora conversa com o cirurgião dentista e ortodontista e também pesquisador Ângelo Cardoso. Ele vai falar sobre os estudos que tratam do coronavírus, Priscila. É isso mesmo. Bom dia, doutor Ângelo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Para começar, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. É um momento de dar continuidade a tratamentos odontológicos ou é hora de parar? Bom dia, tudo bem? O momento é de dar continuidade, desde que sejam tratamentos de urgência e emergência. Lembrando que o paciente que possa ter acometido, por algum problema, ele tem que ser passado primeiro pela triagem, do consultório da clínica, e esse cuidado tem que ser feito desde o agendamento. Doutora, a gente sabe que esse ambiente, principalmente a questão do coronavírus, questão da saliva, então é uma preocupação muito grande. As pessoas já estão com receio e já há essa indicação por isolamento social, ficar em casa, Então, já é um ambiente que dá mais medo. A pessoa precisa ter ali um cuidado especial para ir ao consultório? Sim. As pessoas têm que estar, de preferência, fazer a higienização das mãos. Recomendamos também que seja feita a higienização oral, uso do produto para fazer o bochecho, para diminuir a bactéria, os vírus, bactérias que estejam presentes na boca, porque esse paciente, se ele tiver realmente uma necessidade de urgência ou emergência, para que tenha um índice de microbiota diminuído durante o procedimento. Doutor, aqui quem fala é Daniel. Muito obrigado por sua gentileza em atender a nossa equipe de produção. O senhor acabou de dizer quais são os cuidados que os pacientes devem ter. E se a gente pensar na outra ponta, quais são os cuidados que os profissionais, os dentistas, odontólogos, precisam ter nesses casos, especialmente nas intervenções cirúrgicas, que nós sabemos, claro, que nas emergências as pessoas recorrem aos dentistas e também aos cirurgiões
como fazer para ser atendido, como fazer para que o profissional atenda bem, mas também respeite todos os procedimentos sanitários adequados para esta situação. O cirurgião dentista ele tem um treinamento, né, desde a formação, em que qualquer paciente que seja cometido por tratamento, ele tem que estar, de preferência, feita uma anamnese bem feita, né? A gente precisa ter informações sobre o estado de saúde geral desse paciente, até porque não é só porque é odontologia, a gente também tem toda a parte sistêmica de orientação e monitoramento desse paciente. Durante o procedimento cirúrgico, o profissional tem que estar paramentado com os devidos EPIs, desde óculos, gorro, máscara, luva. O ambiente que vai ser feito o procedimento tem que estar bem asséptico, feito todos os procedimentos prévios, né, desinfecções dos instrumentos, do ambiente, inclusive do próprio chão com hipoclorito. Doutor, o senhor comentou sobre a questão do bochecho, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco. Isso, então, diminui a questão da contaminação? Hoje existe até uma indicação do Ministério da Saúde para a utilização de máscaras. Esse bochecho pode ajudar também a diminuir, então, a proliferação do vírus? Se considerarmos que a microbiota presente na mucosa, né, se a gente for estudar lá desde a embriologia, que a gente aprende lá na universidade, o tecido, né, que a gente chama de ectoderma e endoderma, presente na todas essas estruturas bucais, estruturas da parte respiratória, inclusive os olhos. Quando a gente usa na boca, que é o ambiente mais inóspito, né, vamos considerar dessa forma, até porque a própria flora bacteriana, ela se recicla assim, com muita facilidade. Se a gente considerar entre bactérias, fungos, micobactérias e vírus, com o uso do bochecho, que tem uma tendência a ser de pH alcalino, ele quebra barreiras, né, de membranas ou no caso, tem como chamam-se de invólucros, né, tem dos vírus, a gente tem uma propensão a diminuir essa microbiota. E isso também pode trazer-nos uma segurança a mais, né? Porque quando um paciente tem, por exemplo, uma inflamação, essa fase inflamatória, ela tende a disseminar, a propagar mais esses micro-organismos, né? Se a gente considerar que os vírus são transmissíveis, então a gente teria aí uma diminuição, uma incidência menor no número por centímetro quadrado de mucosa. E daí, no caso, qual produto utilizar, né? Que tipo de produto utilizar e também quantas vezes ao dia? Toda vez, então, que escova os dentes, também faz o bochecho ou não? Tem um limite? Existem produtos, né, vendidos em farmácias, supermercados, para uso em casa. Não recomendamos um uso periódico sem a orientação do cirurgião dentista. É interessante que as pessoas passem, né, tenham essa orientação. O produto que a gente tem orientação de usar no consultório, antes de fazer o bochecho, antes de fazer o procedimento, é produto à base de clorexidina e peróxido de hidrogênio, que não causam irritação a essa mucosa e que podem diminuir significativamente essa microbiota, porque quando a gente vai utilizar o procedimento, por exemplo, numa abertura de um dente para fazer um tratamento endodôntico, numa emergência de uma pulpite ou de um edema, pulveriza, né, o spray da caneta de alta rotação, ele acaba pulverizando, aquelas gotículas ficam por um tempo inertes no ar, e elas podem estar contendo essa microbiota. Então, quando fazemos o uso desse produto, a gente tem uma diminuição que pode estar contribuindo para não ter esse risco de infecção. Agora são 8h19. Estamos conversando com o Dr. Ângelo Cardoso. Ele é ortodontista, cirurgião dentista e também pesquisador, trazendo informações importantes sobre procedimentos odontológicos justamente nesse período de pandemia por coronavírus. Doutor, eu gostaria de também trazê-lo para um aspecto que é muito importante, porque o Ministério da Saúde
convocou justamente neste momento várias outras categorias relacionadas à área da saúde para que esses profissionais ajudem no combate e no enfrentamento ao Covid-19. Eu gostaria de saber da avaliação do senhor o quão importante é que a classe médica se reúna para ajudar neste combate. A importância do cirurgião dentista no combate ao Covid-19, no Brasil, por exemplo, a odontologia ela é uma profissão que anda paralelo à medicina, né? Desde os primeiros anos de faculdade, a gente tem semelhança nas matérias, nas disciplinas. Então, se a gente considerar que a área de saúde ela tem toda uma comunicação técnica, uma comunicação de tratamento de um paciente, de um ser humano, andar junto nesse momento, e o cirurgião dentista poderia contribuir, de certa forma, para atendimentos urgenciais e emergenciais, e trabalhando também nessa prevenção, né, nessa diminuição desses riscos. Então, essa comunicação, inclusive, ela vem abrindo um campo de pesquisa, porque a era que a gente está vivenciando, essa pandemia, ela está trazendo um novo olhar para o que a gente talvez estivesse até um pouco adormecido, que é o tratamento multifatorial, o tratamento multidisciplinar. Doutor, o senhor já comentou aqui que nesse momento é preciso dar, então, prioridade para os atendimentos de emergência, mas no caso, pessoas que fazem já uso do aparelho e precisam fazer aquela manutenção mensalmente, elas devem ir ao consultório ou espera um pouquinho, não vai fazer diferença ela não ir aquele mês para fazer o ajuste? Neste momento, pede-se para que esses pacientes aguardem. Como a gente está passando pela diminuição da curva de risco, né, da curva de pandemia, esse controle que vem sendo feito também precisa que esses pacientes tenham compreensão. Logo que os tratamentos de urgência e emergência, mesmo na ortodontia, aquele paciente que teve uma quebra de aparelho, um arco, um bract, né, que esteja machucando, provocando uma úlcera, qualquer assim, machucado na boca, né? Então, isso aí pode aumentar, inclusive, riscos, né? Considerando essa disseminação, né, de vírus. A gente precisa, assim, ter esse bom senso para que esse paciente também seja colocado no âmbito da urgência. Perfeito. Doutor Ângelo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o nosso público, também dando uma dica de como as pessoas devem proceder, sobretudo em relação à saúde bucal, neste momento de pandemia por coronavírus. Por favor. Como eu relatei anteriormente, essa situação ela está causando acho que um novo comportamento, né, no geral, em todos os âmbitos, em todas as esferas. Para a odontologia, é interessante que as pessoas comecem também a entender que o cuidado com a boca, o cuidado com os dentes. Imagina uma pessoa que não tem um recurso para poder estar vindo numa clínica nesse momento, que está em casa, está distante, não pode sair, talvez não consiga, inclusive, encontrar um atendimento de urgência, sendo que nem todos os consultórios e clínicas estão preparados, amparados de acordo com esses protocolos dentro do risco de pandemia. E a gente pede para que essas pessoas se orientem, se comuniquem, para que tenha esses hábitos da boa higienização, para que evite, né, que chegue a um caos, né, bucal, para que tenha essa necessidade no momento tão crítico que vem acometendo no momento. Outro detalhe, o estresse gerado por tudo isso que está acontecendo, inclusive o estresse pode ser gerado até mesmo na cadeira, previamente, se a pessoa não pode sair de casa, a pessoa está sentindo dor, está com um incômodo, está com uma urgência, uma emergência, e tem a necessidade de estar adentrando a clínica ou o consultório, o nível de estresse, sabe-se por pesquisa, isso aí hoje é muito nítido, que o nível de cortisol aumenta muito. E essas pessoas, elas podem, inclusive, ter um problema, né, que a gente vem observando, tanto na classe odontológica, na classe médica, em todas as áreas da saúde, que é a retenção de líquidos, né?
provocado pelo que a gente vê sistemicamente pela retenção dos rins. Esse aumento de cortisol, ele está relacionado com um nível de estresse. E esse nível de estresse que as pessoas vêm passando, vêm acumulando, é notável que o paciente que tem um problema de dor, tem um problema inflamatório, ele exacerba, né, durante esse nível de estresse. Bom, doutor, obrigado pelas suas informações. Lembrando também que nesse momento as pessoas mais em casa comem mais, então precisam higienizar também os dentes com mais frequência. Muito obrigada, doutor Ângelo Cardoso, odontologista, cirurgião dentista e pesquisador, pelas suas informações. Obrigado. Oito horas com 26 minutos. Eu e Priscila Silvério dando continuidade aqui no Jornal da Rede Alesp. Hoje é dia 3 de abril. O Ministério da Saúde publicou ontem no Diário Oficial da União uma portaria que determina o cadastro de profissionais de 14 categorias da área da saúde para realizar capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo Sistema Único de Saúde durante o combate ao novo coronavírus. Olha, foram convocados a se cadastrar os profissionais das seguintes áreas. Atenção: biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia com terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e técnica em radiologia. A possibilidade do Ministério da Saúde requisitar profissionais garantindo um pagamento posterior está prevista na Lei de número 13.979 de 2020, que trata das medidas a serem adotadas durante a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus. O texto tinha sido aprovado pelo Congresso e foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro deste ano. Um trecho do artigo 3º da lei prevê que, artigo 3º, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Em um comunicado enviado ao presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Ministério da Saúde já admitiu que esses profissionais poderão ser requisitados por estados, municípios ou Distrito Federal para atuar na assistência aos usuários do SUS em todos os níveis de atenção, mas não especifica que tipo de assistência será prestada. O texto da portaria informa que a convocação tem como base a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, e na Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Declara por meio da portaria número 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. E em nota divulgada nesta quinta-feira, o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Francisco Cavalcante, explicou que os profissionais vão ficar à disposição do Ministério da Saúde para auxiliar no que for necessário, com capacitação para cuidar da saúde animal, humana e do meio ambiente, e vasto conhecimento sanitário para ajudar o país a superar essa pandemia. O presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária lembrou na nota que, por se tratar de uma situação de emergência de saúde pública, o Ministério da Saúde pode convocar, capacitar esses profissionais de maneira obrigatória e afirmou ainda que a iniciativa é de total responsabilidade do Ministério da Saúde e que o Conselho da categoria, por força de lei, está fornecendo os dados solicitados e divulgando aos profissionais, mas que não sabe como são os veterinários vão atuar.
E a portaria do Ministério da Saúde não deixa claro que tipo de função deverá ser exercida por cada profissional convocado. Os profissionais de saúde, por exemplo, devem preencher um cadastro online no link https://registra rh-saúde.dataprev.gov.br/cadastro, indicado pelo Ministério da Saúde. Ao final do preenchimento, o profissional receberá um link para fazer um curso à distância de capacitação, com base nos protocolos oficiais de combate ao coronavírus aprovados pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. Segundo a portaria do Ministério da Saúde, o profissional que não finalizar o cadastro e o curso de capacitação será reportado ao Conselho Federal de sua categoria. Jornal da Rede Alesp. E agora nós vamos conversar com a educadora física Vanessa Furstenberger. Ela nos fala sobre quais exercícios físicos alternativos a gente pode fazer em casa, justamente em tempos de quarentena, de isolamento social. Priscila. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Quando a gente pensa em atividade física, dentro de casa é um grande desafio. O que fazer, então? Bom dia. Obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Então, atualmente, a gente tem algumas modalidades que a gente pode praticar em casa. Então, eu tenho os meus alunos também, a gente recomenda fazer algumas coisas que sejam simples, né? Que possam ser feitas em casa com equipamentos simples, que você pode até comprar na internet ou usar saco de arroz, garrafa de água para fazer exercícios com peso. A gente pode também usar yoga, que hoje em dia tem bastante gente que pratica yoga e dá para fazer em casa num espaço pequeno. A gente pode praticar meditação. Então, tem uma gama de exercícios que dá para fazer, sim, em casa. E já tem bastante gente que pratica, né? E agora, com essa quarentena, as pessoas estão sendo bem criativas e fazendo essas coisas em casa. Fala, Daniel, muito obrigado por sua gentileza em atender a nossa equipe. Agora, e aquelas pessoas que estão em casa, mas não tinham o hábito de se exercitar antes da quarentena? Você acha que este período também é indicado para que as pessoas comecem a fazer algum tipo de atividade? Então, como está todo mundo se ajudando agora nessa fase, então eu acredito assim, hoje em dia tem muita gente passando treino bem simples na internet, não é o mais recomendado numa situação normal, mas para quem está em casa e para melhorar, né, a parte emocional, a parte de ficar trancado em casa e não ter nada para fazer, eu acho que tem algumas opções sim. Hoje em dia a gente pode pegar por redes sociais, alguns professores que estão liberando seus treinos, dando várias informações e orientações para que as pessoas possam fazer isso em casa de maneira mais segura. E desde que a pessoa faça um treino que seja de acordo com as limitações dela, eu acho que não tem problema não. Tem muito treino, inclusive, sem equipamento nenhum, onde a pessoa pode sentar e levantar de uma cadeira, ela pode deitar no chão e fazer os abdominais. Então, tem algumas possibilidades, sim, até mesmo para essas pessoas que não praticavam nada antes, mas desde que elas façam uma progressiva, né? E pegando orientações de profissionais sérios e capacitados, que tem bastante hoje em dia. Vanessa, aí no caso dos idosos, né? Hoje eles estão dentro de casa. Muitos até já tinham o hábito de sair um pouquinho, dar uma volta ali no quarteirão, usar aqueles equipamentos das praças, né? Mas hoje não, estão quietinhos dentro de casa. A situação dos idosos é diferente? Eles precisam de atividades diferenciadas? Ah, sim, eles precisam. Os idosos precisam de atividades mais leves. E tem alguns exercícios funcionais que ele pode fazer em casa, como eu disse, sentar e levantar da cadeira, aprender a pegar coisas no chão, subir e descer na ponta dos pés, caminhar dentro de casa mesmo, desde que não tenha tapetes ou obstáculos no percurso que ele faça. Então, eu recebo bastante mensagem de pessoas de idade que estão em casa pedindo recomendações sobre isso. Então, acredito que dê para fazer uma caminhada em casa. Ontem mesmo eu recebi uma
ligação de uma pessoa que falou para mim que está andando dentro do apartamento. Então, ela coloca lá um cronômetro e ela faz a sua caminhada dentro do apartamento. E depois exercícios simples, como levantar e abaixar um objeto, sentar e levantar da cadeira, subir e descer na ponta dos pés. Alguns até arriscam uma flexão de braço no sofá. Então, tem algumas possibilidades, só que com cuidado maior, obviamente, porque é um grupo que exige mais cuidados, né? Mas pode ter a osteoporose, pode ter alguma fraqueza muscular, então teria que ser coisa bem leve mesmo, só para ele se movimentar e ocupar a cabeça enquanto ele está dentro de casa, do apartamento, enfim. Estamos conversando com a Vanessa Furstenberger, falando justamente sobre a necessidade e a importância dos exercícios físicos em tempos de pandemia por coronavírus. Vanessa, como em qualquer compromisso, é importante ter um mínimo de disciplina. As pessoas que decidiram fazer exercícios em casa, ou aquelas que pretendem começar a fazer, como manter a rotina de exercícios? É importante fazer sempre essas séries no mesmo horário? Como organizar a casa para transformar aquele momento, aquele horário, em uma academia? Eu recomendo que a pessoa tenha, em primeiro lugar, um espaço dentro de casa, por menor que seja, mas que dê para ela fazer os exercícios. Isso já deve ficar ali arrumadinho para facilitar, para não ter que toda hora movimentar alguma coisa. Mas caso não tenha, escolher um espaço que seja mais propício. Então, afastar uma mesa, afastar uma cadeira, enfim. Com relação ao horário, o ideal é manter uma rotina. Então, todos os dias ou 3 vezes por semana, fazer naquele mesmo horário, para que aquilo se torne um hábito e que nenhuma outra atividade atrapalhe, porque dentro de casa a gente arruma várias coisas para fazer, né? Você está sentado no sofá, de repente você olha, tem uma poeira em cima da mesa, então você acaba fazendo essas coisas. E o ideal, então, é manter uma rotina, um lugar ideal para isso, já deixar tudo preparadinho ali, o mais preparado possível, né? Porque tem gente que mora em lugar pequeno, tem que ficar preparando ali, tirando sofá, tirando cadeira, empurrando mesa, enfim. E no mesmo horário de preferência, para que aquilo não tenha nada que possa autossabotar a pessoa, porque é muito simples a gente se distrair dentro de casa, né? Desligar celular, desligar o telefone para não receber chamada durante o exercício. Então, sim, é importante manter uma regularidade e uma rotina. Bacana. Bom, e você comentou até sobre utilizar ali como peso uma garrafa de água. Dá para usar também os móveis? Por exemplo, uma cadeira para fazer alguma atividade? Usar o sofá de alguma maneira? É possível? E dá para fazer sempre sozinho? Ou precisa de ajuda de alguém? De repente está com o marido em casa, segura aqui minha perna que eu vou fazer uma flexão. E aí, me conta. Se tiver com mais uma pessoa, é sempre mais animado, inclusive, né? Porque uma motiva a outra. Então, é mais fácil da pessoa fazer e mais gostoso também. Se não tiver, dá para fazer sozinho. E dá sim para usar os móveis. Dá para usar um cabo de vassoura, dá para usar a cadeira, dá para usar um banquinho, desde que ele não seja muito instável, nem muito leve, nem que corra o risco de quebrar. Dá para usar o sofá como apoio, como lugar para fazer flexão de braços. Colocar o pé em cima do sofá ou em cima da cadeira para fazer exercícios para a perna. Então, assim, em casa a gente tem coisas que a gente nem imagina, mas que a gente pode usar na hora de fazer um exercício para a gente improvisar, né? Porque essa situação de quarentena, se Deus quiser, vai acabar rápido, não vai durar para sempre, mas é importante a gente se movimentar em casa, utilizar os móveis, ver as utilidades e trabalhar a cabeça também, né? Porque é muito difícil a gente ficar em casa preso sem fazer nada. Então, com outra pessoa é melhor e os móveis dá para serem usados também. Vanessa, eu queria retomar uma informação que a Priscila bem colocou em relação aos idosos que estão ficando dentro de casa e é preciso que eles façam algum tipo de exercício nesse período. Isso é importante e essa é a nossa recomendação. Fiquem em casa. Mas na hipótese de alguma pessoa jovem ou adulto que queira se exercitar na rua, praticar uma corrida pela calçada, em uma avenida, que tipo de cuidado essa pessoa deve ter ao sair à rua para fazer sua corrida matinal? Tem algum tipo de recomendação, alguma dica importante que você poderia passar para esse tipo de pessoa?
Isso é uma polêmica muito grande, né? As pessoas são divididas com relação a isso. Alguns especialistas falam que não tem problema sair na rua e outros falam que tem problema. O maior problema da pessoa sair na rua para se exercitar é o que ela pode trazer para dentro de casa ou para os familiares, inclusive grupo de risco. O que eu recomendo, e eu tenho alunos que estão correndo na rua, é que ela vá o mais cedo possível ou então mais tarde à noite. Não fique em lugares de aglomeração. Agora a gente não tem mais parques abertos, e as pessoas estão correndo na rua, então isso facilita com que não tenha aglomeração. E no caso de cuidados, sempre a higienização. Então, saiu para correr, corre, volta para casa, higieniza as mãos com água e sabão, álcool gel, limpa bem direitinho. O calçado que a gente usa, embora muita gente não se dê conta disso, ele traz para casa, ele pisa na superfície onde pode ter ali alguma secreção de alguém doente. Então, também é importante você não entrar com esse calçado em casa ou limpar ele numa solução de água com água sanitária, no caso. Evitar entrar com coisas que possam contaminar o seu ambiente, a sua casa, o seu apartamento. Então, eu acho que isso é o mais importante. Não adianta correr com máscara, porque a máscara, alguns especialistas dizem que não protege se você pegar. E também, se você não fica em aglomeração, o risco é bem menor. Então, o mais importante é, na volta, higienizar, evitar pôr a mão no rosto enquanto estiver correndo. Esse tipo de recomendação que todos os especialistas estão passando. Vanessa, nesse momento, então, de que o isolamento social é necessário, as pessoas trabalham home office, né? Então, você já está sentada ali numa cadeira que não necessariamente tem, né, uma ergonomia correta, né? Porque, de repente, você está trabalhando ali na mesa de jantar, né? Como que as pessoas que estão em home office, elas podem ver a atividade física como um bem não só para o corpo, mas para a mente? Eu queria que você falasse dos benefícios, então, da atividade física em todo o tempo. Então, para quem está trabalhando em casa, eu tenho relatos de alunos e amigos que dizem que estão trabalhando mais home office do que quando eles trabalham, quando eles saem para trabalhar. Isso é bem verdade, porque você acaba ficando muito tempo sentado na frente do computador. Então, eu acho assim, que para você distrair a sua cabeça, a atividade física é de extrema importância, porque naquele momento você vai estar em pé, né? Vai levantar da cadeira, vai fazer um alongamento, vai fazer um exercício, liberar substâncias que te criem bem-estar, que façam lubrificar as articulações, que te distraiam daquele trabalho, né? Para você ficar um tempinho sem pensar naquilo que você está fazendo e cuidando de você, que também é importante. Então, é de extrema importância a atividade física nessa situação de trabalhar em casa. Mas também deve ser feito, por exemplo, você vai fazer um alongamento, está muito tempo sentado, levanta a cada 20 minutos, dá uma alongadinha, volta, respira, toma um café, ou então já deixa um lugarzinho preparado ali durante o seu trabalho, como se você estivesse na sua rotina normal. Separa um horáriozinho para você fazer aquela atividade física, para desligar, para pensar em outra coisa, para aliviar a mente, né, de todo aquele trabalho e de toda aquela restrição que a gente está tendo de sair na rua, de visitar os amigos, enfim. Eu acho que é isso, eu acho que é importante para distrair, liberar substâncias, hormônios que nos tragam bem para o corpo e movimentar mesmo, porque as pessoas ficam muito tempo sentadas, e você ficar numa cadeira, que é uma cadeira que não é ergonômica, que você precisa se adaptar com aquela situação, é importante você alongar e se movimentar. A pessoa em casa adapte a sua sala, por exemplo, para transformá-la em um ambiente adequado para a realização de exercícios físicos, digamos que não necessariamente ela vai conseguir realizar exercícios com a mesma intensidade que realizaria em uma academia com pesos e aparelhagem apropriada para aquilo. Portanto, talvez o corpo não tenha o mesmo desgaste. Em relação à alimentação para suprir as necessidades pós-treino, você entende que a pessoa deve alterar aquela rotina alimentar por conta da intensidade do treino? Você entende que a dieta deve ser uma dieta mais leve ou não? Ah, sim, com certeza. A dieta está ligada à intensidade do exercício. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que treino bem pesado e agora estou tendo que me adaptar
aos treinos em casa. Eu tenho alguns pesos, eu ainda uso alguns equipamentos, mas jamais vai chegar à mesma intensidade do meu treino de musculação numa academia. Com relação a isso, a gente sugere que seja uma alimentação mais leve, que seja uma alimentação com uma quantidade um pouco menor de carboidratos e até mesmo de calorias, e talvez o pós-treino não precise ser tão potente quanto se você estivesse na academia, né? A minha recomendação é tentar se alimentar bem, não usar suplemento, não usar pós-treino, porque a gente está em casa, então a gente tem uma facilidade melhor de se alimentar. E o próprio alimento, ele supra essa necessidade dessa intensidade que a gente vai usar de exercícios. Porque hoje em dia, a gente recomenda nem treinar tão intensamente por conta do sistema imunológico. Então, é assim, uma alimentação leve, evitar muita gordura, evitar muito suplemento, mesmo porque a intensidade geralmente não requer isso atualmente, e beber bastante água, isso é importante também, e equilibrar, né? Não é porque está em casa que você precisa comer de tudo e como se fosse o último dia da sua vida. Com relação ao treino, uma alimentação um pouquinho menos carboidratos, um pouquinho menos de proteínas, mais frutas, mais água, e tomar cuidado para não se encher muito de suplemento. Vanessa, a atividade física ela pode ajudar também a controlar a ansiedade nesse momento que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Se Deus quiser, logo vamos sair de casa, né? Vai estar tudo bem, mas existe essa preocupação, né? O que vai acontecer amanhã? Quando, né, esse jogo vai virar? Tem essa ansiedade, né? A atividade física ajuda a controlar essa ansiedade? Uma pergunta. A segunda, acabou ali, não precisamos mais ficar em casa, vamos voltar à nossa rotina. Sai que nem louco treinando por aí para tirar o tempo perdido? A sua primeira pergunta com relação à ansiedade, sim, a atividade física ela libera muitas substâncias, libera hormônios que regulam, né, que fazem a gente ter uma ansiedade menor, mesmo porque a gente tem uma sensação de bem-estar após o exercício, e durante o exercício a gente está ali distraído, a gente nem está pensando, coloca uma música, né? Nem está pensando muito em tudo que está acontecendo ao redor. Esse seria o ideal. Agora, com relação ao retorno, devagar, não adianta sair de casa e ir para a musculação depois ou para a corrida e voltar ao ritmo que a gente tinha antes. Não, tem que ser uma coisa progressiva e voltando aos poucos para você não se lesionar e até mesmo para você não diminuir, né, a eficiência do seu sistema imunológico. Tem que tomar bastante cuidado com a imunidade. Quando a gente aumenta muito a intensidade do exercício, além de correr o risco de lesão, a gente ainda tem o risco de uma queda do sistema imunológico por conta do desgaste. Então, na volta devagar, a primeira semaninha mais leve, aumentando os pesos gradativamente, ou aumentando o volume de corrida gradativamente, ou aumentando os exercícios de yoga gradativamente, aquilo que você faz numa progressiva. Vanessa, os joelhos agradecem, com certeza. Antes de encerrar essa entrevista muito importante que você compartilhou com a gente, por gentileza, deixe uma mensagem para o nosso público, para a nossa audiência, falando da importância de se exercitar durante este momento de quarentena em razão da pandemia por coronavírus. Por favor. Claro, se exercitar é importante a vida toda, né? A gente tem dados aí que o sedentarismo está matando muita gente pelo mundo. Então, assim, fazer exercício, independente de qual seja, hoje a gente tem uma gama enorme de modalidades que a gente pode escolher, né? Não é por falta de variedade, algum você vai se encaixar. Nem que seja uma simples caminhada, nadar, correr, fazer musculação, yoga, enfim, tem uma série de exercícios que dá para fazer atualmente. Então, ele é importante para a vida. Nesse momento, é uma questão de sobrevivência. É uma forma de você movimentar o corpo, é uma forma de você se distrair, é uma forma de você não perder massa muscular, que quando a gente não treina, a perda de massa muscular, principalmente na idade mais avançada, é muito grande. Osteoporose, tem uma série de doenças e patologias que você pode ter se você não pratica exercício, né? A minha preocupação, inclusive, é aumentar a obesidade, porque as pessoas estão em casa e estão comendo desenfreadamente. Então, pratique atividade física nesse momento.
faz bem para o seu corpo terapeuticamente e faz bem para o seu corpo fisicamente, fisiologicamente também. Vanessa, muito obrigada então pelas suas informações, dicas muito importantes, viu? Obrigada, eu que agradeço, adorei participar e acho que é importante levar esse tipo de informação para a população que está em casa agora, sem saber muito o que fazer. Ok, muito obrigada. E aí, Daniel, anotou todas as dicas? Eu anotei algumas aqui, porque a gente está vivendo também um home office, né? Nós aqui da Rede Alesp. Chegar em casa tem algumas atividades para fazer já. Com certeza, sem dúvida. Eu tenho procurado me exercitar. Faço algumas flexões de braço, abdominais. Eu também tenho alguns pezinhos para manter o corpo em ordem. Mas não conseguimos respeitar a quarentena porque o nosso trabalho de jornalista é considerado uma função essencial. Então, muitas vezes a gente tem que sair de casa, mas sempre tomando todos os cuidados. Inclusive, eu quero compartilhar para você que está em casa. Olha só, cada um com nós seu. Estamos cada um com um álcool gel aqui, higienizando as mãos a cada 45 segundos. Exatamente. Isso é muito importante, trazendo as notícias e deixando sempre o coronavírus muito distante da gente, tá certo? Faça isso em casa também. Agora são 8h51, dando continuidade aqui ao jornal. Muitas informações e notícias. Vamos girar mais, Priscila? Vamos lá. Legal, olha só, em fevereiro, antes da epidemia do novo coronavírus, a estrutura de saúde da cidade de São Paulo e dos municípios da região metropolitana contava com 9.841 ventiladores mecânicos, também conhecido como respiradores artificiais, em uso em 446 hospitais. Outros quase 500 estavam fora de uso, seja por falta de manutenção, seja por estarem em stand-by. Só a capital responde por 70% dos ventiladores em uso. Os dados são do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNS, do Ministério da Saúde. Eles incluem tanto os equipamentos em hospitais públicos quanto nos particulares, que agora se tornam uma das principais armas dos profissionais da saúde para tratar os casos graves de Covid-19. E para evitar a sobrecarga da estrutura atual do sistema de saúde, universidades e indústrias têm se mobilizado em duas frentes: auxiliar a consertar ventiladores encostados em hospitais e criar formas de fabricar ventiladores mecânicos com mais rapidez e com custo mais baixo para servirem em caráter emergencial. Para o médico Jorge Valiati, chefe de 2 UTIs no interior de São Paulo e presidente do Comitê de Insuficiência Respiratória e Ventilação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o uso do ventilador mecânico é feito quando o corpo de um paciente está com o aparelho respiratório comprometido. 8h53, Jornal da Rede Alesp trazendo as principais informações do estado de São Paulo e também do Brasil. Em tempos de coronavírus se espalhando pelo Brasil, muitas pessoas ficam em casa e evitam sair às ruas para diminuir a propagação do vírus. As empresas aderiram ao home office e algumas operadoras de televisão liberaram o sinal de canais fechados para que as pessoas possam ter mais variedades nesse período em que vão ficar em casa. Com museus fechados, é possível fazer uma visita virtual e admirar o acervo de várias instituições pela internet. E você sabia que na Alesp tem muita informação interessante disponível no nosso portal? Olha, temos, por exemplo, exposições virtuais disponíveis na aba Acervo Histórico. Uma delas é sobre as homenagens prestadas pelo Legislativo Paulista em comemoração à Revolução Constitucionalista. Uma outra exposição virtual é sobre a Medalha da Constituição dada pela Assembleia aos voluntários que participaram do Movimento Paulista. Para quem gosta de ler, alguns livros, como o que fala da cidade de São Paulo nos tempos do Império ou sobre os níqueis na Alesp, estão disponíveis para baixar gratuitamente.
Agora, se você for na aba Documentação, é possível ainda acessar obras que falam sobre o processo legislativo e diversos artigos sobre assuntos variados, como a Comissão da Verdade. Também estão disponíveis cursos sobre processo legislativo e iniciação política, além de muitos outros realizados pelo Instituto do Legislativo Paulista. E as notícias produzidas pela nossa equipe sobre os acontecimentos aqui da Assembleia Legislativa podem ser acessadas no link Comunicação. Além de ler as matérias, é possível também ouvi-las por meio da rádio da Rede Alesp. E caso prefira assistir, a programação da TV Alesp fica disponível no nosso canal no YouTube. Muitos dos costumes do povo de São Paulo no século XIX estão retratados nos documentos que tramitam na Assembleia Legislativa Provincial. Em um passeio nos registros do ano de 1835, quando a Assembleia foi inaugurada, podemos ver as questões que eram tratadas neste período, como o direito de posse de terras dos índios ocupadas por padres, multa por descarte de lixo, normas para a criação de animais e pedidos de verba para a construção de pontes e estradas, por exemplo. Isso é importante, legal, né? Navegue pelo nosso site e tenha uma ótima informação e um bom divertimento. Jornal da Rede Alesp. 8h56. Vamos então dar um giro informativo via Skype com os nossos repórteres, trazendo mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp. E agora quem traz as informações é o nosso jornalista querido Sérgio Everton. E aí, Sérgio, quais são as informações? Oi, Priscila. Bom dia a você, bom dia ao Daniel. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Sei que está sendo árduo, porque não é fácil nesse momento que a gente está passando aí, né? Não é brincadeira, sabe, essa questão desse coronavírus, mas como o Daniel falou há pouco, né? A nossa profissão é uma profissão que a gente precisa estar presente, precisa passar, né, as informações corretas, né, para que o telespectador tenha noção e acompanhe, né, toda essa situação nossa, dessa pandemia, né, que está afetando aí o mundo inteiro, viu? Não é fácil, não. Priscila, tá tudo bem com você? Saudades de vocês aí, mas olha, logo, assim que como você falou, se Deus quiser, eu sei que você, né, tem muita fé, como eu também tenho, eu tenho certeza que o Daniel também, a gente vai sair dessa situação, né? Já saímos de situações aí piores no passado e não vai ser diferente, nós vamos sair dessa e assim que passar essa quarentena, tenho certeza disso, eu vou estar de volta aí junto com vocês, vamos estar todos juntos trabalhando, né, em prol da notícia sempre, né? Agora, eu vou te falar uma coisa. Ontem eu estava falando, Priscila e Daniel, sobre a solidariedade, né, das pessoas aqui no país. É impressionante. Vi uma matéria ontem lá na Praça da Sé, né, que os franciscanos aí montaram, né, uma tenda. Isso é muito bom, cara. Como as pessoas são boas, né, são prestativas, como o nosso brasileiro, né, tem esse coração grande, né, de ajudar todo mundo, de ajudar, mesmo no momento desse em que as pessoas têm que ficar em casa, que é um pedido, né, da Secretaria de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, né, que pede para que as pessoas não se movimentem, não saiam de casa, né, nessa situação. E os franciscanos ontem montaram essa tenda para dar comida às pessoas que moram nas ruas, né? Então, juntou aí as pessoas que têm um coração muito grande, né, que presta esse tipo de serviço, que é muito bom, né? Ontem no comentário, não precisa você nem sair do carro, né? As pessoas que puderem levar mantimentos perecíveis, não perecíveis também, como disse o franciscano ontem, lá na Praça da Sé, para essas pessoas que não têm um teto, né? Então, colaboradores, pessoas aí que gostam de ajudar, estão junto aí com os franciscanos, fazendo esse trabalho, né, humanitário. Então, por aí você vê como o povo nosso, né, é prestativo, é humano. As pessoas têm um coração muito bom. São pessoas aqui no Brasil que cada vez mais
demonstram isso. O nosso país é assim, entendeu? E outra coisa também que eu fiquei sabendo ontem, eles vão construir, né, montar banheiros também ali na Praça da Sé, para que o morador de rua tenha acesso a poder, né, fazer a higienização dele, lavar as mãos, né, cuidar, também usar o gel, sabão com água, que é o mais importante, né? Você lavar sempre a mão com sabão e água, mais até do que o gel, mas se não tiver o sabão com água para você lavar as mãos, você use aí o álcool gel. Então, são coisas que a gente fica assim, com o coração, né, pequeno. Você fala, caramba, como as pessoas são ótimas nisso, né? Como o brasileiro é prestativo. Eu tô com olha só que loucura, eu tô com um barulho aqui, viu, Daniel e Priscila, de uma construção em frente aqui ao meu prédio. Estão construindo aqui e as pessoas estão trabalhando. Olha que coisa louca, né? Tem se pedido o tempo todo para que não se faça isso. Eu estou com um barulho, não sei se está vazando aí para vocês. A construção civil não parou, né, Sérgio? A construção civil continuou e algumas obras têm autorização para continuar. Não, eu sei disso, mas saca, as pessoas precisam entender que é para ficar em casa. Eu sei que há necessidade disso, né? Mas também você pode prolongar um pouco essa obra, adiar um pouco. Eu sei que tem prejuízos financeiros, né? A gente sabe disso, mas não é o momento, Daniel, das pessoas estarem na rua aglomeradas, né? Porque uma construção um monte de gente ali juntas, né? E é exatamente isso que se pede, para não haver esse contato, né? Sérgio, gostaria de fazer uma pergunta a você, que naturalmente, como chefe de família, você tem muitas demandas, e eu gostaria de saber como você adaptou o seu dia a dia, o seu cotidiano, para atender essas demandas profissionais, familiares, mas respeitando as orientações dos órgãos de saúde. Como você fez essa logística? Eu fiz o seguinte, na minha idade, eu como idoso, há pouco 60 anos, eu tenho que ficar mais, né, bem mais confinado em casa, principalmente porque eu estou colocado aí no grupo de risco, né? Se bem que hoje não tem mais grupo de risco, né, Daniel? Você viu que na Bélgica uma menina de 12 anos de idade morreu por causa do coronavírus, por causa disso, né? Um menino de 17 anos também dos Estados Unidos. Então, quer dizer, não se tem mais nem a questão do grupo de risco. Qualquer pessoa, seja criança, adulto ou idoso, né, corre o risco de ser contaminado com esse coronavírus. Mas o que eu fiz aqui em casa, né, eu dei até dicas disso anteontem aqui no jornal, né, falando que você acorda, em vez de você levantar e continuar de pijama, você trocar de roupa, como se você estivesse indo trabalhar, né? Isso é muito legal, pelo menos na tua cabeça, na tua mente, porque é difícil ficar preso dentro de casa. Nós não nascemos, né? O ser humano não nasceu para isso, para ficar enclausurado ali. Você tem uma rotina fora da sua casa, você vai trabalhar, você vai ao mercado, você vai à farmácia, você vai a um monte de lugar, né? Isso é uma rotina. Quando você perde isso, né, é como se tivesse, eu vou te dar um exemplo até meio forte, mas é como se tivesse, se você fosse um leão preso dentro de uma jaula. Eu tenho certeza que a gente sente isso, né? A Priscila estava falando ainda agora, nossa, se Deus quiser, a gente vai sair disso, vai voltar à nossa rotina de trabalho, né, Priscila? A Priscila comentou isso ainda agora, eu estava ouvindo. E tem que voltar, porque a gente não nasceu para isso. Mas, infelizmente, é o momento em que a gente tem que ficar em casa. Então, eu procuro fazer meus exercícios aqui, né, dentro de casa, acordo, troco de roupa, boto uma roupa como se eu fosse sair praticamente. Não boto uma roupa, mas boto uma bermuda, uma camisa, tudo, como se fosse sair de casa, né, para enganar, procurar enganar a mente da gente. Porque a cabeça a gente pira, né, a gente fica desesperado. Eu também já estou, confesso a você, entendeu? Que eu já estou assim meio de ficar tanto tempo já, quase 15 dias preso dentro de casa, praticamente isso, né? Então, na minha situação ainda é mais complicado devido eu não tenho doenças, né, nenhuma, mas corro risco pela idade, né, de contrair esse vírus se eu brincar, bobear, sair na rua. Às vezes eu dou uma caminhada, muito raro, né, assim de 5 minutos para pegar o sol, ou então abro a janela aqui, porque você sabe que a vitamina D, né, é muito importante para o corpo da gente, ela ajuda no combate também ao coronavírus, a gente sabe disso, né? Então é isso que eu procuro fazer, Daniel. Acho que todos precisam fazer isso, né? Dentro de casa, você procurar algo para fazer, entendeu? Seja, você viu aí no Globo Esporte, eu assisto aqui o Globo Esporte, sempre que também minha área é esportiva, eu sempre mexi com isso, mas você vê os atletas, as pessoas aí,
treinando dentro de casa, botam em cima parkour. Olha só, imagina, eu vi o cara fazendo parkour dentro de casa. Você sabe o que é parkour, Daniel? Eu sei, é aquela atividade que a pessoa sobe na mesa, salta o sofá. Eu vi essa mesma matéria, acho que foi no Canadá, salvo engano. Uma casa espetacular, ele saltava a mesa de jantar, muito interessante realmente. Não, saltava a mesa de jantar, pulava, dava uma volta na janela, mas também isso é perigoso, né? Claro, né? A gente tem que ver isso também. É perigoso, ele deu uma volta com a janela aberta, aqui, subiu, não sei se você percebeu isso, e deu cambalhotas, né? Outra modalidade que é do tênis, você viu os caras jogando tênis dentro de casa, né? Eles colocaram lá uma mesa, um troço no centro e ficaram com panelas jogando tênis. Você viu isso também? Verdade, eu vi em um outro vídeo. Então, é o que você tem que procurar fazer. Eu sei que é ruim, é horrível a gente ficar preso dentro de casa. Não é fácil, não. Agora, Daniel, eu tenho também aqui curiosidade. O que eu me propus a fazer aqui no jornal, enquanto eu estou aqui, é mostrar o lado bom, né? Também do coronavírus, né? O lado bom, eu digo assim, entre aspas, né? Isso fica até clichê falar uma coisa dessa, né? Que o lado bom seria não ter o coronavírus, não existir isso. Mas a gente tem que ver, né? Como eu citei há pouco, os franciscanos, né? Ajudando tudo. Tem lados, né? De pessoas aí, de gente, de instituições, né? De empresas, né, que estendem a mão, ajudam muito, como eu disse, o brasileiro é muito prestativo, né, nessa hora, ajuda todo mundo da maneira que pode, né? Isso é muito importante. Agora, eu tenho curiosidades também. Então, eu passei a fazer esses comentários aqui, a entrar no Skype aqui, para isso também, para a gente também dar uma amenizada, né? Você só fala, morreu tantas pessoas nos Estados Unidos, mais tantas na Itália, mais tantas aqui no Brasil, né? Nós já chegamos aí no mundo, em termos do coronavírus, das pessoas que estão infectadas, de mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. Agora, você sabia uma coisa? Países e territórios ainda que não têm casos confirmados do coronavírus. Você sabia disso, Daniel, Priscila? Algumas agências de notícias chegaram a divulgar, parece que são 40, é isso? Exatamente, mais ou menos, exatamente. São países e territórios, né? Por exemplo, o arquipélago de Tuvalu, no Pacífico, e a antiga República Soviética do Turcomenistão. Já ouviu falar? Já foi para lá, Daniel, Priscila? Ainda não foi convidada. Mas seria bom, né? Porque lá não tem, pelo menos até o dia 1º de abril, foi anteontem, não tinha nenhum caso confirmado do coronavírus, né? Declarados, né? Um único caso do coronavírus. Olha que interessante. E um outro lugar também, Priscila, é a Antártida, né? Mas também tem bem poucos seres humanos lá, né? Para viver na Antártida. Então, são notícias assim legais, né? Os últimos números oficiais, né, compilados aí, falados, né, pela universidade, que é a universidade que dá oficialmente todos esses dados, né, que é a Johns Hopkins, que fica nos Estados Unidos, mostram aí que a Covid-19, né, a doença que causa aí o coronavírus, ela foi detectada em pelo menos 180 países e territórios, com um número global aí de infecções que eu falei aqui está dizendo já de 956 mil, né? Mas já ultrapassou 1 milhão de pessoas, né? Houve aí mais de 48 mil mortes, enquanto mais de 178 mil pessoas, olha que boa notícia, né? Já se recuperaram. 178 que eu estou falando até o dia 1º de abril, né? Já devem ter sido mais pessoas que se recuperaram aí do coronavírus. Eu não sei, não tenho essa informação, né? Mas como o Daniel falou, olha, cerca de 40 locais em todo o mundo, viu, Daniel? Não registraram nenhuma infecção, pelo menos dados oficiais, né? Falando oficialmente, você entendeu? E eu tenho uma outra coisa aqui muito interessante também. Aí já é no Brasil, né? Olha só. Pra você ter uma ideia, cara, aqui no Brasil, olha só, mais de 200 mil pessoas, olha isso, mais, hein? Desde segunda-feira já venceram aí essa doença, o coronavírus, né? Até amanhã, de quinta-feira, né? Que foi ontem, dia 2, o número passava de 202.500 pessoas, de acordo
com a Universidade aí John Hopkins, né, nos Estados Unidos. A quantidade de pessoas recuperadas aumentou em quase 50 mil desde o último dia 30 de março, né, quando foi postado aí um balanço pela universidade. A maior parte das pessoas recuperadas, né, é da China. O Brasil, isso é muito interessante, é muito bom falar, né? O Brasil aparece aí em 36º lugar na lista, com hoje mais, né, com 127 casos, diz aqui, de pessoas que se recuperaram, mas acho que mais pessoas já se recuperaram aí do Covid-19. Até agora foram confirmadas mais de 952 mil casos da doença no mundo, como eu disse há pouco, né? Legal. Tem uma outra coisa aqui interessante, cara. São coisas ótimas para a gente falar, né? E que as pessoas acabam não tendo informações, porque são notícias que rodam aí, né, o mundo inteiro, e muitas vezes a gente está sempre ligado aqui, claro, mais importante as notícias aqui no Brasil, né? Que a gente fica mais ligado no que está acontecendo aqui, né? É isso aí, então, Sérgio. São coisas que a gente tem que olhar, né? Que ver aqui, que ter como... tem uma outra aqui, deixa eu te mostrar aqui, só para te falar aqui, ó. Você soube também dessa do jovem que criou uma máscara para facilitar a comunicação dos deficientes auditivos, ô Daniel? Essa é nova, hein? Essa a gente não tinha recebido aqui. Vou falar aqui, a universitária Ashley Lawrence, que é moradora do Kentucky, que fica nos Estados Unidos, ela percebeu, junto com a mãe dela, que estava tendo aí um grande problema de acessibilidade em torno da segurança desse novo coronavírus, né? E foi aí que elas decidiram criar, né, uma máscara especial para deficientes auditivos. Esse modelo foi pensado aí, viu, Daniel e Priscila, para deixar a boca do usuário visível e também facilitar a leitura labial. Quer dizer, olha que legal. Então, incrível, hein, Sérgio? Informações feitas para ajudar todo mundo. É, né, isso aí, momento que isso a gente aí. Tá vendo, né? A gente está passando do coronavírus. Mas se Deus quiser, Daniel, Priscila, a gente vai sair dessa. Deus é maior do que tudo isso, tá? Com certeza. Então é isso. Então, criatividade é fundamental e solidariedade é muito importante em um momento como esse. O Sérgio Everton é jornalista, é repórter, é âncora e apresentador aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado por sua participação, viu, Sérgio? Estamos juntos aqui, né? Todos os dias, junto com vocês aí no Jornal da Rede Alesp. E na segunda-feira estaremos de volta aqui mais uma vez. Grande abraço a você, a Priscila também. Olha, bom trabalho aí para os dois e para todo mundo, para toda a equipe que está com vocês aí, ok? Até um abraço, Sérgio. Estamos com saudades, mas fique em casa, viu, mocinho? Não, vou me cuidar. Então tá bom. É que o Daniel é garoto ainda. Daniel é um garoto ainda. Obrigado pela gentileza, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado, você também. Em breve nos encontraremos. Parabenizar você também. Muito bem-vindo à TV, né? A TV Alesp, você que está há pouco tempo agora, uma grande aquisição. Você é um ótimo profissional, juntamente aí com a Priscila. Os dois são ótimos profissionais, né? Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço a você. Obrigada, Sérgio. Um abraço. Olha, se você acompanha o Jornal da Rede Alesp e quer dar uma opinião, é muito fácil. Ligue pra gente, mande sua mensagem por WhatsApp no número DDD 11 984578129. Eu vou repetir. DDD 11 984578129. Deixe uma mensagem, uma sugestão, enfim. Compartilhe aquilo que você quiser com a gente, tá bom? Com certeza que eu e a Priscila, a gente vai se dedicar a ler a sua mensagem, tá bom? Jornal da Rede Alesp. 9h13 minutos. Confira agora os destaques que marcaram esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. As secretarias estaduais de saúde divulgaram hoje de manhã que 8.066 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 327 mortes. Na noite de ontem, o Amazonas confirmou 2 novas mortes pela Covid-19, chegando ao total de 5. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte também registrou a 3ª morte. O Ceará registra 21 mortes e é o 3º estado
com o maior número de casos fatais, atrás de São Paulo, que contou com 208, e o Rio de Janeiro, que tem 41 fatalidades. Subiu para 21 o número de mortes pelo Covid-19 no Ceará. 9h14. O Jornal da Rede Alesp está no ar, trazendo tudo o que acontece na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.